Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue criar um programa de CNC dentro aqui do CodeSysMotion. Bom, então o primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser apenas a construção do nosso programa para a gente conseguir desenhar essa peça aqui através de um eixo XY. Então supondo que eu vou ter um servo movimentando aqui o eixo X, um outro servo movimentando o eixo Y, percebam que nessa peça, além de movimentos lineares aqui, também eu vou ter movimentos interpolados. Ou seja, eu vou ter que fazer um raio. No momento que eu vou ter que fazer esse raio, eu vou ter que mover dois eixos simultaneamente. Bom, e nesse tipo de peça, utilizar os recursos aqui do CNC vai facilitar bastante ali no desenvolvimento desse programa. Bom, então já estou com o software do CodeSys aberto. Bom, então vou começar a abrir um novo projeto. Vou vir aqui em File New Project. Preciso definir um caminho para esse projeto, então eu vou salvar aqui nessa pasta, Projetos YouTube CNC Aula 1. Aí eu preciso dar um nome para esse projeto, eu vou chamar aqui de CNC1 Base. Porque depois, se eu precisar, eu já posso utilizar esses arquivos que já vão estar mais ou menos prontos para dar continuidade ali nos projetos. Então eu vou clicar agora em OK. Aqui eu vou selecionar o modelo do meu CLP, então eu vou selecionar o PLC500MC e a linguagem de programação. Dessa vez eu não vou utilizar o Ladder, eu vou utilizar o CFC. Eu ainda não utilizei a linguagem CFC aqui nos vídeos, mas até é uma ótima oportunidade para mostrar para vocês. Ele é uma linguagem de blocos que você consegue arrastar os blocos de funções para dentro do seu programa. Então, pelo menos por enquanto, essa linguagem aqui vai facilitar bastante o nosso uso. Selecionada a linguagem de programação, clico em OK. Bom, meu projeto já foi criado, então como sempre eu vou começar adicionando uma task aqui, de 4 milissegundos, e vai justamente atualizar os meus motores. Então, vou criar uma task, vou chamar ela de Task Motion. Vou adicionar ela como prioridade 1 a cada 4 milissegundos. Eu vou arrastar agora o meu programa, o meu PLC PRG para dentro da Task Motion. Bom, e agora eu vou criar os meus eixos X e Y. Futuramente eu adiciono mais eixos, como o eixo Z, por exemplo. Então, como esse é um programa exemplo, e eu vou utilizar o simulador inicialmente e não o eixo real, eu vou criar os eixos X e Y como eixos virtuais. Então eu vou entrar aqui em Softmotion General Axis Pool, clico com o botão direito em cima dele, Add Device, vou escolher essa opção chamada Virtual Device, SM Drive Virtual. Aqui em cima eu posso colocar o nome do meu eixo, vou colocar como eixo X, clico em adicionar, vou novamente adicionar um segundo eixo chamado eixo Y e clico em adicionar também. Futuramente eu posso criar o eixo Z e outros eixos caso necessário. Vou configurar agora o meu eixo X, eu clico duas vezes em cima dele. Eu vou fazer apenas algumas pequenas alterações, então eu vou mudar a velocidade máxima dele aqui, de 30, eu vou colocar para 100, no caso eu vou trabalhar em milímetros, então vai ser 100 milímetros por segundo. Bom, os restantes dos valores aqui eu vou deixar dessa forma mesmo. Aqui eu vou sempre trabalhar com o eixo finito, porque ele vai ser um eixo X, vai ser um eixo linear. Eu preciso entrar agora nessa aba chamada IO Mapping. Eu vou mudar a task aqui para Task Motion, ou seja, a posição do meu eixo ele vai ser atualizado de acordo com essa Task Motion, que é uma task a cada 4 milissegundos. E aí eu faço basicamente a mesma coisa com o eixo Y. Venho aqui, eu mudo ele para Task Motion. Em General, eu mudo aqui para velocidade 100. Bom, então agora que meus eixos já foram configurados, eu posso criar o meu programa CNC. Bom, daqui para frente existem várias formas de fazer e interpretar esse código G. Eu vou fazer primeiro a maneira mais simples, que é onde eu crio um código G já dentro aqui do próprio CodeSys, e ele já vai fazer um pré-processamento aqui no próprio software e já vai entregar ali para o meu CLP um programa pré-processado. Bom, existem vantagens e desvantagens de fazer isso, A maior vantagem é que eu consigo ver o programa aqui na minha tela. Depois, mais para frente, eu mostro outras formas também de fazer essa interpretação do código G. Então vamos começar já nesse primeiro modelo que eu mencionei para vocês. Então para isso eu venho aqui em Application, clico com o botão direito, venho aqui em Add Object, e aqui dentro eu vou selecionar essa opção chamada CNC Program. Então aqui em CNC Program é onde eu vou criar meu código G. Eu posso ter mais de um programa CNC, então eu posso até renomear esse nome aqui, por exemplo, eu vou colocar como Programa 1. Eu poderia ter vários programas código G, e depois ali dentro do meu CLP, eu poderia só chamar e executar esses programas. Então nesse primeiro exemplo eu não vou mexer nessas opções, eu vou deixar essa implementação nessa norma DIN, e o modo de compilação eu vou deixar exatamente esse modelo aqui, esse SMC OutQ. Mais para frente eu mostro outras opções ali disponíveis também. Então aqui eu clico em adicionar, ele já criou o meu ambiente de programação aqui do CNC, e aqui eu já posso começar a digitar meu programa. Bom, então para facilitar na edição eu vou deixar o desenho da peça aqui do lado. Qual que vai ser o objetivo desse programa, Vai ser fazer o contorno dessa peça. Então conforme eu falei para vocês, esse programa vai ser um programa bem simples, então eu não vou preocupar muito com detalhes nesse momento, eu só vou mostrar a forma com que a gente deve digitar esse programa. Então no programa CNC a gente sempre deve digitar o número da linha, então ela é representada pela letra N, eu vou colocar como N0, Não necessariamente você precisa colocar N0, N1 na sequência, você pode pular os valores, você pode colocar números também
não sequenciais aqui que ele vai aceitar. Ele só não vai aceitar se não tiver número nenhum. Então eu sou obrigado a colocar um número da linha. De maneira geral, a gente acaba não utilizando esse número da linha, mas a gente pode também criar programas que geram loops, e aí sim a gente utiliza esse número da linha. Mas por enquanto, conforme eu falei, vai ser um programa bem simples, a gente não vai utilizar nada disso nesse momento. Eu só vou fazer o contorno daquela peça. Então eu vou começar fazendo o contorno subindo ali no Y, né? Então no CN6 tem vários códigos, depois eu falo com mais calma ali para vocês, mas basicamente os códigos que a gente vai utilizar vai ser o G1, que é a interpolação linear, e o G2, G3, que é a interpolação circular. Nesse exemplo aqui eu só vou utilizar o G1 e G2, porque eu quero fazer a interpolação circular sentido horário. Então eu vou começar meu programa digitando aqui G1. G1 significa que eu vou fazer uma interpolação linear. Pode ver que ele já está mostrando aqui para mim as coordenadas, né? Então eu preciso digitar qual que vai ser o primeiro ponto que eu quero me deslocar. Então inicialmente ele considera que eu vou começar na coordenada x0 e y0. Então como eu vou adotar que meu zero peça é no canto inferior esquerdo ali na minha peça, então eu vou ter que fazer um movimento subindo ali em y, né? Então eu vou colocar aqui, né, G1, y40, ou seja, eu quero fazer um movimento subindo 40 mm, e agora eu vou ter que informar com qual velocidade que eu quero fazer esse movimento. Esse e os próximos, né? Então eu vou colocar a letra F, que seria o avanço, né, de 30 mm por segundo. Pode ver que ele já desenhou uma linha aqui, né? Exatamente o movimento que ele vai fazer vai ser esse daqui, ó, subindo aqui na minha peça. Por que eu subi 40 mm, né? Porque eu tô pegando aquela distância de 60 mm e tô descontando o raio que é de 20 mm. Então os 40 mm vai ser exatamente o ponto no início ali do meu raio. O meu próximo comando, eu vou ter que gerar aquele raio de 20 ali no canto da minha peça, né? Então eu vou colocar aqui uma nova linha, vou colocar como N10. Conforme eu falei, não precisaria ser N1, N2 na sequência, eu posso pular os números, não tem nenhum problema. E dessa vez eu vou utilizar o código chamado código G2. O G2, na linguagem CNC, quer dizer que eu quero fazer uma interpolação circular. Então aqui eu vou ter que informar três coordenadas, né? A coordenada destino de x e de y. Então eu quero que o x seja x20. O y vai ser y60, que vai ser a coordenada destino dele. E agora eu vou ter que informar o raio dessa peça. Então eu coloco aqui R20. Então a partir do momento que eu colocar R20, pode ver que ele já desenhou um raio aqui para mim. Beleza? Pode ver que minha peça já está tomando forma. Agora eu vou colocar como uma próxima linha, né? Vai ser N20. Eu quero fazer uma linha reta agora em X. Então para isso eu utilizo o G1. Vou colocar a coordenada destino, que vai ser o X60. Novamente, né? Por que é 60, né? Porque é aqueles 80 mm menos o raio de 20 que eu tenho ali na minha peça. Bom, então eu vou criar a próxima linha, que vai ser o N40. Vou novamente ter que fazer um raio. Então eu vou utilizar novamente o código G2. Só que dessa vez eu vou ter que colocar a coordenada final desse raio, que vai ser x80, y40, e o raio vai ser o raio de 20 novamente, né? Já finalizando a minha peça, vou fazer novamente o código G1, que eu quero descer agora no eixo Y, né? Então eu vou colocar y0, e a última coordenada vai ser N60, G1, x0, que é onde eu termino o contorno aqui na minha peça. Bom, então pode ver que eu já consegui fazer o desenho aqui na minha peça. Então se eu mandar compilar, ele vai dar 0 erros. Inclusive, se eu tiver algum erro aqui na digitação aqui do meu código, ele também vai mostrar como erro de compilação. E nesse caso aqui eu não tive nenhum erro de compilação. Bom, então se eu fizer o download desse programa aqui do meu CLP, ele não vai fazer absolutamente nada, porque eu apenas criei um código G aqui dentro do meu CLP. Eu não estou chamando em nenhum momento esse código G e executando ele. Só que como esse vídeo já está ficando um pouco comprido, eu vou finalizar ele por aqui. E aí eu faço a continuação desse programa no próximo vídeo, mostrando ali, né, como que a gente faz a programação aqui dentro do CLP, né, dentro da linguagem CFC, para que ele consiga ler esse programa aqui, né, esse código G, interprete ele, claro, e transforme em movimentos aqui para o meu eixo X e Y. Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no canal para não perder a continuação desse vídeo. Deixem ali nos comentários se vocês têm interesse por esse tipo de assunto, ou até mesmo se no dia a dia de vocês já tiveram ali situações que vocês precisaram programar algum CNC ou já tiveram contato com essa ferramenta. Bom, então vou finalizar o programa por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.